Lembramos que esse momento deve significar para todos nós que aqui estamos como uma oportunidade renovada para que possamos exercer uma qualidade que existe em cada um de nós todos, filhos e filhas do Eterno, nosso Pai, nossa Mãe. Exercermos uma qualidade que ao mesmo tempo é uma capacidade de convergirmos a nossa atenção, convergirmos as forças que movem esse mistério sagrado da vida imortal em cada um de nós, ao mesmo tempo tão simples, cuja chave é entregue somente àqueles que se fazem ou se reconhecem pequeninos. Nesse momento nós temos a possibilidade de, convergindo essas forças, tocar, ainda que de leve, num reino onde oculto está um tesouro. E a melhor das notícias, a novidade sempre boa e sempre renovada, de que esse reino está em nós e vive em nós. Nesse momento em que podemos silenciar a algazarra de nossos estados mentais, que vivem sempre a reboque das percepções que chegam pelos sentidos, trafegam o nosso campo mental restrito em sua consciência no intelecto físico e promovem curto-circuito de forças divinas, nos fazendo perdê-las ao mesmo tempo que desperdiçamos tempo. Momentos como esses, seja nesta casa, seja no silêncio de nossa casa, seja em outros lugares onde se congreguem filhos e filhas com o mesmo intuito, porque não há proprietários nem possuidores únicos da verdade. Ela está em toda parte, ela está dentro de nós. Momentos como esses significam muito porque, tal como num oásis, podemos fazer cessar a algazarra mortal, podemos mergulhar em busca da pérola sagrada do reino, podemos sentir a presença dos amigos que aqui estão, dos seres invisíveis que já não possuem mais o corpo físico, mas que nos amam tanto, estão tão próximos de nós e ao mesmo tempo não nos deixamos sensibilizar nem atingir por eles por força desta blindagem que promovemos. Aqui, ou onde estivermos reunidos em nome da presença divina, é possível. E comunguemos nesse banquete, que recebamos luz, luz e mais luz, que possamos compartilhá-la também. A pedido dos nossos amigos, que esses momentos, ainda que no riso, na alegria, na busca do conhecimento em conjunto, não deixamos de fazê-lo nesse estado de profunda entrega, de profunda busca, nesse reino oculto, mas tão próximo ao mesmo tempo. Lembremos hoje
Antônio de Pádua. Poucos conhecem, em verdade, a vida daquele que todos reverenciam como santo. Poucos conhecem suas lutas, poucos conhecem as suas batalhas internas, os seus voos em direção à busca do encontro com o divino. Antônio, como todos aqueles que despertam, ouvem a voz do Mestre que diz: depois que te converteres, vai e desperta também teus irmãos. Esse tem sido o trabalho de Antônio, tão humano quanto nós. Que hoje nós o reverenciemos, mas com o amor de companheiros que buscam no modelo de sua batalha interior a força para que também nós possamos ir em busca e encontrar o Pai. Que o dia de hoje seja, pois, mais uma vez abençoado pela presença. Que nenhum de nós deixe esta casa sem ser tocado por ela, em suas necessidades, em nossas necessidades. Que a paz seja conosco. Hoje e sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de Pai Pio, especialmente aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, aqueles que estão sempre, quando podem vir, e aqueles que não estão aqui fisicamente, mas estão conosco, nós sabemos muito bem disso. Eu sei que era uma entidade passando aqui atrás. Eu já ia chegar para frente, a entidade encarnada. Fala antes, né, que traz os textos dele, que escolhe, e são sempre muito próprios. Quem esteve aqui com a gente há umas 3 semanas atrás, lembra que na conversa sobre o Zen budismo, né, falando sobre os 10 passos da caça ao touro, nós citamos essa passagem, e ele hoje detalhou, né? O Bodhidharma é considerado como aquele que faz o Zen budismo surgir dentro do budismo. Na verdade foi o próprio Buda, né? Quer dizer, ele só drena uma série de percepções que o próprio Buda, nas suas visões mais profundas, trazia aos seus discípulos. E é isso mesmo, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Vamos tentar, pelo menos, falar hoje, essa busca incessante por verdade, essa busca incessante por definições, e a gente tem que lidar sempre, o Zen budismo vai radicalmente ao conceito, que não é conceito de dizer, não há como se definir e a linguagem é impossível. E, portanto, daí parte o Zen budismo com todas as coisas que a gente acaba, às vezes, até achando que eles são malucos, mas não são. Mas o grande paradoxo é que, apesar de tudo, nós precisamos lidar com a linguagem. Se ela existe e pode atrapalhar quando vista dessa forma, né, usada para que a gente possa definir, dar finalidade, dar fim, a palavra definir já diz isso, né, tentar agarrar esse fim como algo imutável, esse é o grande problema. A vasta amplitude, ela se entende como algo sempre e sempre em devir. Você não consegue tocar como nós definimos, né? Definir a verdade. O conhecimento da verdade parece até paradoxal com o tema que a gente vai tratar hoje.
que a gente sacou direto do Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Mas esse é, na verdade, o grande X da questão, é nós entendermos o paradoxo como algo extremamente a nosso favor, para que a gente deixe de se estressar tentando achar pontos aonde se agarrar, onde nos agarrarmos definitivamente. O processo é um processo de subida permanente, com alguns platôs, mas sempre com uma caminhada que não pode cessar nunca. Quando a gente acredita que cessou a caminhada, que encontrou uma resposta final, podemos ter certeza que estamos errados. Mas isso não nos impede de fazer esta busca, e a afirmação do Cristo em Jesus é perfeita quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tão paradoxal quanto uma afirmação zen budista, quanto um koan zen budista. Traduz verdade, isso que a gente vai tentar ver hoje aqui. No nosso pequeno tempo, eu tinha falado do seminário, porque a ideia, se eu for feliz na ajuda de vocês, é que a gente desenvolva no nosso pequenino tempo algo que aponte para o que nós vamos tratar nesse seminário no início de julho. Mas eu acho que vale a pena, porque é algo que está sempre ao nosso lado, ainda que a gente não queira enxergar. Essa percepção que foi levantada pelo gnosticismo, e a gente vai falar um pouquinho na primeira parte da conversa da história do que seja, o que é, que a gente pode definir como gnosticismo ou gnósticos. E depois a gente vai tentar chegar ao final, como a gente sempre pretende aqui. Isso aqui não é apenas uma conversa teórica para a gente ganhar conhecimento, a gente fala em conhecimento em um nível mais profundo. A ideia no final é que a gente saia daqui com algumas propostas de processo para que cada um, se quiser, siga em busca desse conhecimento da verdade. Caminho sempre, né? Meta sempre, mas permanente busca. Bom, o que é o gnosticismo? Eu imagino que vocês todos saibam um pouco sobre isso, mas não custa nada que a gente faça uma passada sobre o que é chamado, talvez, de um movimento cristão. Mas, na verdade, não é exatamente isso. Certamente, sim, o gnosticismo permeou, principalmente, as primeiras comunidades que foram surgindo à volta do trabalho que Jesus fez no mundo. A gente vai encontrar traços de gnosticismo muito claros dentro das seitas ou das divisões que foram surgindo dentro do cristianismo. Mas, quando a gente vai analisar essas próprias denominações do gnosticismo no cristianismo, a gente vai perceber que ele vem. Eu baixei esse quadro aqui, não foi à toa. Apesar de nós não vamos falar de Kabbalah hoje, você vai nos apontar alguma coisa, porque o gnosticismo possui raízes tão mais profundas, você não pode defini-las. Ele vai aparecer, esse conceito vai aparecer em todas as tradições espirituais do homem. Que nós chamamos, que se condensou, eu vou tirar essa palavra gnosticismo para que a gente se liberte um pouco do conceito. A palavra gnose vem do grego conhecimento. Então, se busca conhecer, é algo que o homem busca conhecer, independente da sua origem, todas as tradições vão convergir. E nós vamos ver, no que a gente chama de gnosticismo cristão, raízes que vêm de várias, mas de várias partes. Nós vamos ver conteúdos hebraicos, nós vamos ver conteúdos egípcios, nós vamos ver conteúdos de mitologia grega, nós vamos ver conteúdos de mitologia oriental. E isso faz todo sentido porque, na verdade, a busca humana é a mesma. O que nós temos teimado ao longo dos anos é achar que não. E aí criamos uma estrutura, uma religião, uma filosofia, uma doutrina e vamos batalhar por ela. E esse é o processo de perda, esse é o processo de pecado. Separação da origem divina. E o que a gente chama de gnosticismo, pois ele é irrigado por raízes que vêm de todas as partes. E ele vai estar presente fora do cristianismo também. Mas o cristianismo, como um movimento tão importante que foi e é dentro da história humana, Jesus, quando veio ao mundo, né, a gente sempre ressalva aqui para as pessoas que não estão normalmente conosco, ele jamais se anunciou como alguém separado, diferente ou superior a todos nós. Ao contrário, ele sempre pautou toda a sua vida, todo o seu trabalho, toda a sua palavra para mostrar com clareza que tudo aquilo que ele estava vivendo em plenitude era possível de ser vivido
por cada um de nós, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer época. E não fundou religião nenhuma. Foi um grande mestre, um mestre de natureza superior, alguns até denominam como governador do planeta, mas isso é secundário para nós estudarmos a sua grandeza, porque a grandeza dele se reflete na grandeza nossa. E a palavra Cristo, que foi aplicada a ele, tem esse significado. O Cristo é aquele que é ungido, é aquele que apresenta a plenitude e a identificação com o Pai Criador. Muito bem. Por esse momento importante, o cristianismo foi recheado de estruturas que nós vamos chamar de gnósticas, e sobre elas que nós vamos lançar esse olhar histórico agora. Para começar, a gente conhece hoje o cristianismo que está enfechado aqui, na nossa tradicional Bíblia, que é a cristã, que junta a Torá, os livros sagrados hebraicos e o Novo Testamento. O cristianismo que a gente conhece é esse, mas, ao contrário do que a gente pensa, lá atrás, no primeiro século, depois que Cristo passou pelo mundo, que Jesus passou pelo mundo, e até o quarto século, o que está aqui, não estava. Esta Bíblia, como ela se apresenta a nós, ela só foi codificada no século V. Mas não vamos dar muito detalhe, porque a gente começa a se perder por detalhes e não chega ao nosso cérebro. Entre o primeiro e o quinto século, o cristianismo foi um fervilhar de ideias, de conceitos de várias épocas, e os gnósticos participam muito e foram extremamente importantes. Primeiro porque fizeram uma fusão com todas essas outras percepções de outras culturas, muito interessante. Depois, porque tratavam de um assunto, e esse é o grande assunto, que até hoje é o nosso grande assunto. Na verdade, eu vou escrever aqui hoje, mais que a gente não fez. A origem, a expressão e a solução do conflito entre bem e mal. Todo o movimento gnóstico, se nós pudéssemos tentar sintetizá-lo, a gente poderia sintetizá-lo nessa expressão aqui, bem/mal. O conflito que existe, por que existe, de onde vem. Todo o tratamento da percepção gnóstica fundamenta. A outra também não é? Claro que o que nós temos aqui hoje em mãos é sim. Mas os processos, os conceitos eram tão chocantes para a estrutura que foi se montando à volta do cristianismo, principalmente do cristianismo católico romano. Vamos lembrar, isso é importante, até o século VI, nós tínhamos as igrejas, como a gente chama, quer dizer, as reuniões de pessoas que se diziam cristãs, se estabeleciam em várias cidades. E havia uma estrutura de comunicação, de poder e de relações entre várias igrejas muito importantes. A igreja de Alexandria, por exemplo, extremamente fundamental dentro do que nós chamamos de gnosticismo. A igreja de Antioquia, a igreja mesmo de Jerusalém e a igreja de Roma. A igreja de Roma passa a ganhar poder no momento em que a estrutura laica do Estado romano, do imperador Constantino, vai se fundindo com a estrutura da igreja romana em si. Essa igreja passa a ganhar poder, portanto, material, político, e essa estrutura de poder político vai se conflitando cada vez mais com a igreja oriental, aonde as doutrinas gnósticas estavam quase todas elas postadas, estavam todas postadas do Bósforo para lá. Isso foi fazendo com que a visão da igreja romana, que era uma visão que se vinculava a uma estrutura de poder material, se estrutura um sacerdócio, enfim, delimitado, o Papa surge, com poderes políticos, essa estrutura vai absorvendo e os conceitos são trazidos, enfim, para a Bíblia como nós a conhecemos. Os evangelhos, que eram muitos, se transformam em 4 evangelhos canônicos. A beleza da história é a seguinte, que ainda assim, com toda essa história, com toda essa batalha entre a gente, como tudo é em Deus, tudo vive em Deus, tudo existe, tudo se manifesta, e não tem outro jeito de ser diferente, senão nós estaremos falando de um Deus que não é onisciente, não é onipotente, isso faz parte da nossa conversa aqui. Isso aqui também é maravilhoso. Os 4 evangelhos são maravilhosos. Apesar deles serem restritos, quando a gente vai olhar
o que surge depois, surge, estava concomitante, foi apagado e depois ressurge, a gente vai perceber que, por exemplo, o quarto evangelho, onde nós tiramos a expressão conhecereis a verdade vos libertará, que está em João 8:32, agradecendo os evangélicos, quando a gente fala que citar versículo e capítulo, mas para quem quiser olhar, aliás, é interessantíssima essa passagem. O evangelho de João quase é um evangelho gnóstico. O que é isso, então? O que são os gnósticos, onde eles estavam, o que eles preconizavam, o que eles acreditavam, e por que hoje, eu falei, está lá ontem e hoje, e a gente vai perceber o seguinte: esse apagão que houve foi todo no século V, nós vamos ter a Idade Média, e todo esse tempo com a Igreja Católica, com a sua predominância, depois as igrejas reformadas, que vem trazendo novidade, mas ainda sempre respeitando os evangelhos canônicos. Nós só vamos ver ressurgir o gnosticismo. Eu acho que tudo tem a ver, eu não acredito em acaso, então nós estamos falando, por isso eu acho que é importante a gente tratar desses assuntos, a gente tem que olhar isso de frente. Esse é o assunto que nós temos que olhar de frente, e esse assunto é trazido pelos gnósticos o tempo inteiro. Se eles estão certos, se eles estão errados, a gente não vai falar. Eu só vou hoje procurar que a gente, em conjunto, analise as coisas, observe, procure pensar, e cada um leva para a sua vida o que a gente puder hoje conversar juntos aqui. A gente só vai ter mesmo, apesar de ao longo do tempo muita gente ter estudado, os evangelhos que não estão aqui, que são as escrituras, que, dentre as quais, algumas não são gnósticas, mas dentre as quais estão as gnósticas, esses evangelhos vão surgir numa data importantíssima. Esse ano aqui é um ano cabal para o século XX. A gente sempre fala também aqui que é bom a gente olhar telescopicamente as coisas, panoramicamente as coisas, no viés da história. Nós vamos vendo ao longo de hora de hoje, ver como as coisas podem se encadear em realidades cada vez maiores, em meta-realidades. Então, quando a gente fala em 1945, o que aconteceu em 1945? Terminou uma guerra de proporções absurdas. Quando a gente falou em Fátima aqui, né, nossa Maria disse para os pastores: se vocês conseguirem montar um processo de oração em todo mundo, não vai acontecer essa guerra. Falhamos, né? A guerra houve. 45 é o ano que termina a Segunda Guerra, e é o ano que um pastor na cidade de Nag Hammadi, o Egito, descobre o que a gente chama da biblioteca de Nag Hammadi. Isso aqui é um tesouro de valor inestimável, no sentido assim, não que ele traga a resposta final das coisas. Tudo que a gente falou antes aqui, o tempo todo, não temos respostas finais, temos encarar de frente para que isso possa servir para a nossa vida. Tem que servir. Como é que a gente entende isso? Como é que isso faz sentido na nossa vida? Mas nessa biblioteca aqui estão uma série de escritos apócrifos em língua copta que foram recuperados e estudados, e são estudados até hoje, e ali está um que está conhecidíssimo hoje, ninguém mais, eu acho que todo mundo já conhece. Dentre esses na biblioteca tem um que é o chamado Evangelho de Tomé. Esse evangelho já sacudiu. Fizeram até um filme hollywoodiano sobre isso, não sei se vocês lembram. Não lembro o nome do filme, mas era uma moça que era estigmatizada e ela ia conhecer um padre, que esse padre, né, e a história era que o Evangelho de Tomé, com algumas coisas ali, alguns lógions, o Evangelho ele é composto, esse Evangelho é composto de citações curtas, e numa delas, aquela que hoje todo mundo já conhece, que você podia tirar do Bhagavad Gita. Não faria nenhum problema, que diz assim, eu sou o todo do todo eu vim, como se Jesus estivesse falando isso, né? Olhai a pedra e lá estou, levantai um pedaço de madeira e aí estou eu. Eu vim ao todo e retorno ao todo, assim como vocês. Está no Evangelho de Tomé e está nessa biblioteca. Eu tenho um livro em mãos, para quem se interessar a partir de hoje, esse livro já está traduzido. A tradução não é ruim. A editora
Enfim, esse livro está bom, não quero falar mal de ninguém aqui, mas aqui está a Biblioteca de Nag Hammadi, toda em português. Aqui está o Evangelho de Tomé também. Mas há outros trechos que a gente vai conversar, porque o gnosticismo, o Evangelho de Tomé, ele tem raízes gnósticas, mas ele não, a gente não poderia chamá-lo de gnóstico completamente, mas tem raízes. Mas, enfim, se isso aqui trouxe à luz os escritos gnósticos em língua cópita, em língua grega, e a história é o bem e o mal, cabe a gente, nesse nosso tempinho, e sempre me agonia, falar um pouquinho do que os gnósticos achavam, percebiam, o que os seus escritos traduzem. Diziam o seguinte, e assim os seus escritos todos, recheados de conceitos egípcios, conceitos hebraicos, conceitos até que a gente podia atribuir a filosofias, a culturas orientais mais distantes. Eles falavam principalmente de uma cosmogonia, ou seja, de um processo de surgimento do universo. E tem vários ramos. Eu vou tentar. O que eu vou dizer para vocês agora é uma espécie de síntese do que está em muitos lugares, porque é tanta informação, e são informações muito detalhadas, e aí acaba saindo. Para quem quiser estudar melhor, vocês se divirtam, porque tem muita coisa. Mas tentando sintetizar, a cosmogonia gnóstica, ela diz o seguinte. Isso é retumbante, isso vai agride de cara a nós que temos uma outra percepção, né? E a gente vai olhar isso aqui e vai se resolver sempre na história do bem e do mal. O que diz a cosmogonia gnóstica? Ela vai, resumindo, ela diz o seguinte: existe um Deus, ou uma figura, que a gente podia, lembrando do que o Otton falou, atribuir ao vazio ou ao nada. Por que eu baixei aquele quadro cabalístico ali? Já para começar a fazer comparações. Vejam que aqui está a árvore, o Etz Haim, a árvore da vida cabalística, e aqui não está coisas que estariam aqui, que são chamadas pela Kabbalah de véu negativo, ou se equivalem ao vazio. Esse seria o verdadeiro Criador. Este nada não é um nada como a gente imagina, não tem nada. Não, o nada é um vazio, porque esse nada é nada porque não pode ser definido. Não é linguagem, portanto é tudo, ou até mais do que o tudo. Porque nos véus negativos da Kabbalah você sai do nada, que é o Ain, para o Ain Sof, que é o infinito, e depois a luz infinita, e depois é que começa a criação. Os gnósticos falam mais ou menos a mesma coisa. Dizem o seguinte, que desse vazio, hoje não tem slide, só tem os meus péssimos rabiscos, já vou pedir um perdão, inclusive para quem está lá embaixo. Isso aqui é um negócio, mas eu prometo que a gente vai cada vez mais trazer. Esse nada, ou este ser, que não pode ser definido, e aqui está a perfeição, ele emana um Pai Criador, ainda extremamente perfeito, e do qual não emana criação alguma. Esse Pai Criador, espelhando-se sobre si mesmo, vai dar origem a uma estrutura também perfeita de natureza. Ele é andrógeno e ele se desdobra numa natureza feminina. E esse ser, que não é um ser, enfim, mas é um ser, aqui não tem nada, ou seja, tem tudo e não se define, nada fala aqui, aqui é bem zen mesmo, é vazio. Esse Pai Criador gera um ser misterioso chamado Barbelo. Barbelo seria uma grande mãe universal, se a gente pudesse fazer comparações, por exemplo, com a grande mãe ou a mãe divina das culturas orientais. Barbelo poderia ser comparado, vocês vão entender que a gente baixou essa árvore da vida para fazer comparações, poderia ser comparada à grande mãe que está aqui, posicionada nesse lado da árvore da vida, que é Binah, e vinculada ao reino. Esse reino, essa palavra hebraica significa criação, o reino de onde as coisas são criadas. E Barbelo efetivamente cria dentro de si mesma. Olha só, vamos tentar ver o que a gente está imaginando aqui. Isso aqui está acima
de tudo que a gente possa imaginar. O nosso universo, que a gente conhece, físico, que surgiu da grande explosão, está muito longe dessa história. Ele vai aparecer ainda um pouquinho, daqui a um pouco. Barbelo, pois, é a perfeição, viver dentro de si mesmo. Mas houve um momento que Barbelo resolve, isso aqui é cosmogonia gnóstica bem simplificada, emanar de si os éons, ou as eternidades, em número de 12, que viviam também um reino completamente feliz deles, indefinível para nós. A gente não consegue conceber o que seja isso. Um deles, um dia, resolve aventurar-se fora desse processo em que vivia e ensaiar criação. Esse éon específico, ainda andrógeno feminino, se chama Piscissofia. Piscissofia resolve então fazer uma criação própria e começa a criar. Eu vou simplificar extremamente isso, tá? Porque não adianta a gente ficar detalhando tanto, a gente precisa ter coisas mais sérias para falar. Nesta criação de Piscissofia, ela cria um feminino e um masculino. Esse feminino e masculino andam em perfeita harmonia, mas há um momento em que o seu filho, chamado, aqui as raízes hebraicas aparecem e egípcias aparecem profundamente nesse nome, tem dois nomes esse ser: Ariel ou Yaldabaoth. Este ser é filho de Piscissofia, tem poder, enfim, como filho, trabalha nesse reino que ela cria, o reino chamado Reino dos Sete Céus. Esses 7 céus geram o que a gente chama de outros, que são os arcontes, que são um pouco abaixo desses éons. Só que há um momento em que, chama esse Ariel aqui, porque Ari, ou Ari em hebraico é leão, e ele tinha uma face de leão, é um ser leonino. E o Nabaoth tem um momento que ele tem um surto de loucura. Ele deixa de enxergar tudo, passa a enxergar-se só a si mesmo, olha só para si como se fosse cego no espelho e promove e faz a seguinte frase: eu sou e não existe nada além de mim, eu sou o Criador. Se chama esse Yaldabaoth de Demiurgo também, é um nome que se fala muito. Eu estou só somando aqui várias. O Demiurgo Yaldabaoth, que começa a se achar ele, então o Criador, ele esquece tudo isso aqui para cima, se separa completamente, entre aspas, né, mas está separado da criação com o poder que ele tinha. Ele começa a criar e ele gera as figuras do caos. Os filhos do caos são 7 filhos do caos. Nós vamos descer a níveis aqui: Sabaoth, Eloaios. Eu tenho até o nome, tem aqui, se vocês quiserem a gente pode depois falar. Não acho tão importante. Você vai começar a entrar nome na cabeça de todo mundo, não importa o nome agora, importa o conceito. Esse Sabaoth que está dentro do caos vai ser a ponta de regeneração. Eu só quero que esse nome fique para vocês. Mas os outros trabalham como seres criadores de um mundo que vem de Yaldabaoth, que é um mundo caótico. E esse mundo caótico está vinculado especificamente à criação primeira de Piscissofia, quando criou a sua criação, onde ela separara espírito e matéria. Faz uma separação falsa. Hoje a gente sabe que não tem mais isso, né? Tudo é uma grande unidade. Aliás, tudo é uma grande unidade. Não se esqueçam disso, por favor. Do nada eu vou deixar aqui em cima. Ele é a nossa âncora. Essa separação de espírito e matéria criada aqui gera caos e vai gerar este mundo. No final das contas, vai gerar, no último desdobramento de criação, gera o que nós hoje podemos, usando os conceitos mais modernos, o nosso universo físico surgido de quê? De uma explosão caótica, apesar de
ter uma regra, mas a gente vai percebendo hoje que o nosso universo é muito longe daquele reloginho harmônico, né, que a gente imaginava, daquele Deus, né, que toca harpa, o universo, todos os astros caminhando um do outro. A gente hoje percebe que, se você olhar para fora aqui, você vai ver a Via Láctea está engolindo uma galáxia que está perto. A gente vai ver fenômenos cósmicos, astronômicos, que são o contrário daquela percepção que a gente tinha do céu, de Deus, que é uma coisa toda muito certinha, toda muito harmônica. A gente vai perceber que essa harmonia ela está em níveis mais profundos. Mas nesse universo que a gente vive aqui, a gente vai ver o tempo inteiro jogo de forças. Esse universo caótico, pois, é fruto de Yaldabaoth e de dos seus arcanjos criados, que você vê como vai se desdobrando o processo de separação, que tem o nome de Samael, tradição hebraica, que é o responsável, portanto, ao predominar a matéria e criando com a matéria o mundo, ou o universo como nós conhecemos, o universo material, gera o mal. Para resumir, para os gnósticos, esse universo que nós estamos vivendo, aqui nesse exato instante, e todas as escrituras que vieram a rebote, eles batiam de frente, inclusive para as escrituras tradicionais da Bíblia, onde aparecia Yahvé, né, eu sou um Deus ciumento. Eles usam toda a parte externa da Torá, né, eu destruo, eu faço. Esse cara, para os gnósticos, esse Deus não era um Deus bom, ele vem dessa cosmogonia que eu disse. Então, para eles, esse mundo era criado por um Deus mau, e esse mal significava tudo que a gente vive na matéria, dor, sofrimento, e nós vivemos honrando esses deuses. E aí depois vão se desdobrando por seres criadores, até chegar ao planeta Terra, que foi criado por arcontes. Por isso é que a gente entende hoje essas visões, né, que vêm dessas novas percepções, por isso que eu falei de gnose hoje, as pessoas que acreditam nos reptilianos, os modelos, você vai olhar nas tradições gnósticas, são seres em forma reptiliana, que criam os seres humanos, que controlam a nossa vida, que vivem... Enfim, por isso que eu falei que é assustador, mas eu prometo para vocês que nós vamos terminar bem. Essa história daqui, para os gnósticos, era... E aí o que acontece? Bom, aí esse mundo de caos. Mas esse mundo de caos, de alguma forma, lembra que eu escrevi Barbelo, Pai Criador e do nada? Ele está seguro lá em cima. Houve uma revolta aqui, houve um movimento desde as... Ah, e outra. Quando Piscis Sofia, tem que acrescentar esse dado, viu o que ela tinha feito, ela passa a trabalhar para retornar tudo à sua origem. E o trabalho de Piscis Sofia vai incluir, porque são duas Sofias, ou Sófias. A segunda, que está no meio dessa história toda, é um daqueles arcontes, que eu disse o nome, é a responsável por mergulhar definitivamente a natureza humana dentro da matéria, o que eles chamam de dentro do abismo. Na tradição cabalística, ela está aqui. Ela é Malkuth, ou o reino, para quem está aí atrás, é uma natureza feminina aqui, que está mergulhada no abismo e que dá uma criação que é divina, mas ela precisa de ser redimida. O grande trabalho, então, passa a ser de Piscis Sofia, de suas criaturas, que começam a despertar a redenção. Muito bem. E como é que essa redenção, para o gnosticismo cristão, se apresenta no planeta Terra? Ela vem através de uma figura. Que depois... Oi? Pode, gente... Tá. Eu te dou um sinal, você me ajuda aqui. Não faz isso não. Tem gente completando, só que assim... A figura gnóstica cristã que chega ao mundo para a redenção é a figura de Jesus Cristo. Então, o que são todos os textos gnósticos? Jesus veio para dizer assim, olha só, nos textos gnósticos é assim. Vocês estão... Tanto tem um evangelho que apareceu agora uns 5 anos atrás, que é o mais claro dessa história, que é o evangelho chamado de Judas, em que Jesus
teria dito a Judas naquele momento que Judas sabia que ele tinha vindo ali apenas para mostrar às pessoas todas que estavam todas elas reverenciando a um Deus que não tinha nada a ver, esse Deus mau, que no fundo controlava a matéria, fazia o sofrimento, brincava com as pessoas, e que a redenção estava em despertar desse processo. Então todo o trabalho gnóstico é um trabalho de despertar e de retorno, é uma fuga desse mundo para o mundo verdadeiro, onde a Pistis Sophia vai atraindo todo mundo, quer dizer, todas as pessoas que vão se despertando, vão se redimindo. Ela vai trazendo todos ao seu seio e eles vão se libertando dessas amarras com a matéria e nessa liberdade vão reconquistando a vida e vão voltando ao processo harmônico até onde está Barbelo, onde está o Pai Criador, onde está... Mas enquanto não acontece isto, o trabalho tem que ser dos gnósticos, de ter esse conhecimento e compartilhar. Bom, eu imagino que vocês possam entender a confusão que isso gera, né, nos meios religiosos, aquela combate. Então, o que você está dizendo aqui? Está se dizendo uma coisa, com clareza. Vou apagar Jesus Cristo agora aqui por um pouco. Jesus, então, era a figura redentora. Estava se dizendo com clareza o seguinte: o mal não tinha nada a ver com o bem, e esse bem estava ligado ao superior e o mal estava ligado à matéria, e que era fruto desse Deus mal, que era o Demiurgo, que era Yaldabaoth, que tinha criado esse mundo de caos. E que o trabalho todo era a libertação desse mundo por cada uma criatura individual, e essa criatura liberta poderia voltar, como voltou Jesus, para, com a sua vida, dizer: olha só, o que vocês precisam é reverenciar ao verdadeiro Pai, e não ao Deus confuso e mal que vocês reverenciam achando que é Deus. Para eles, então, o mal tinha uma estrutura forte e separada do bem. As doutrinas gnósticas que se desenvolveram, e por isso criou-se muita celeuma entre eles mesmos, e não tem tempo para a gente falar, por isso que eu estou dizendo seminário, a gente pretende trabalhar uma tarde inteira sobre isso, ficar com mais clareza nos processos de proposta para nós, como vida. Hoje não dá tanto tempo, não vai dar mesmo, eu já vi. Quando você tem essa percepção, a gente vai encontrar aqui várias e várias estruturas que se desenvolvem a partir. Os gnósticos saem de cena, mas os maniqueus, por exemplo, o maniqueísmo tem uma estrutura aqui dentro do gnosticismo. O zoroastrismo, que tem uma percepção de dois deuses, né? Arruma Mazda e Harimã, mas que há um zoroastrismo, há muita coisa em cima disso, mas há uma percepção de mal e bem muito clara, uma luta, e para os gnósticos isso era uma verdade, e tinha que sair dessa história. Na Idade Média, ele vai aparecer, essa visão gnóstica vai aparecer com alguma clareza dentro do catarismo. Os cátaros entendiam que havia uma percepção má dentro do universo, um universo caído, e esse universo tinha que ser redimido, e os cátaros estavam ali para esse trabalho. O trabalho das pessoas era sair fora desse mundo. Ao mesmo tempo, o cristianismo se desenvolve dentro do catolicismo, depois dentre todas as outras denominações, mas só que a questão do mal e bem continua de pé. Né? A solução que se propõe, né? Muito bem. Aí a gente chega aos tempos de agora. Obrigado, Zé. Nos tempos de hoje, é engraçado como essa história vai vir, né? Passa o século, todo o século XX, os cátaros são destruídos, praticamente são lançados fora da terra para uma cruzada, né? A gente sabe aqui, interna, a única cruzada feita dentro da Europa, e a mais terrível de todas, que destruiu o Languedoc, e destruiu com isso todos os cátaros. A sua filosofia sobrevive de alguma forma, mas nós vamos ver chegar ao século XIX, com as evoluções científicas, com as coisas, a humanidade entrando, agora se questionando, a ciência passa a ser a grande questionadora de si mesma, né? Com todas as teorias hoje que a gente vê que, né, nada é o que parece ser, principalmente em termos científicos, mesmo em cosmogonia,
Antigamente, você falar que havia alguma coisa antes do Big Bang era uma heresia científica. A gente tem livros de divulgação científica que falam por que os caras são preocupados com isso? Para quê? Antes do Big Bang nunca houve nada mesmo. Então, isso é uma bobagem, né, da mentalidade pequena. Hoje, todo mundo sabe que existiu alguma coisa antes do Big Bang. O que é que se fica discutindo? Muito bem, mas a gente chega ao século XIX, aparece o Espiritismo trazendo uma resposta que eu não tenho dúvida, porque as entidades falaram o tempo inteiro para Kardec, ressaltaram isso para ele, a gente está aí a ponto de receber uma pessoa que escreve muito bem, que é o Marcelo Sotomayor, uma biografia de Kardec, que trazem informações extremamente interessantes sobre isso. Uma informação de que, olha, nós estamos dando a vocês informações que são boas para hoje. Não achem que isso seja verdade absoluta. O Espiritismo é uma doutrina progressiva e, portanto, ela deve assim ser encarada. No dia que o Espiritismo fizer frente a uma verdade científica nova, no dia que aparecer alguma coisa que mostre com clareza que ele tem que mudar de rumo, ele tem que mudar de rumo. Kardec deixou isso descrito nos seus escritos, depois se tornaram as obras póstumas. Ele diz assim, a frase dele é a seguinte: ou ele absorve, ou ele é absorvido. Ele foi humilde nesse ponto. E a gente, né, a nossa natureza constrói em cima, novamente, tem gente aí, se não tiver no Kardec, não está, a nossa natureza é repetitiva, a gente repete isso em onde a gente estiver. Né? Aquilo do definir, de segurar, de não querer que nada pode ser diferente daquela verdade. A gente tem que conhecer verdade libertadora. O Espiritismo vem e traz uma coisa interessante sobre crescimento e evolução, retorna com a ideia de evolução progressiva, de reencarnações sucessivas como instrumento de crescimento. E aí, não muito distante lá de 1945, quando surge essa história toda de volta, eu acho que tem um sentido absoluto ter voltado o conceito gnóstico, não para que a gente se torne novamente gnósticos, eu acho que é para a gente entrar, olhar isso aqui e entender o que isso pode abrir a nossa cabeça para algumas soluções que a gente não está atento. Surgem dois movimentos interessantíssimos. Na verdade, um deles vem através de uma pessoa que acabou ficando, hoje em dia, não está tão evidente. Mas eu imagino que alguns de vocês já leram Pietro Baldi. Pietro Baldi foi um professor italiano que morava na Universidade de Vigo, professor secundário, que um dia, sentado numa cadeira, teve uma percepção mediúnica, e passa a escrever uma velocidade absurda trabalhos que depois redundaram num livro chamado A Grande Síntese, onde se faz uma estrutura cosmogônica extremamente interessante e que depois vai progredindo em alguns trabalhos que se tornam 24 obras. O Dr. depois vai vir para o Brasil, vai morar aqui e vai desencarnar aqui. Ele tem um conflito básico com os espíritas, porque quem trouxe ele para o Brasil foram os espíritas, mas os espíritas queriam que ele professasse uma fé espírita. E ele foi extremamente sincero, vai falar: olha só, eu acredito em reencarnação, eu acredito em algumas coisas, mas eu não posso me tornar espírita, porque eu não quero me vincular a religião nenhuma, eu não quero ficar preso a coisa nenhuma. E aí ele foi meio que escanteado pelos espíritas oficiais. Enfim, no final da vida dele tem um sofrimento. Mas o que dizia Pietro Baldi? Olha, Pietro Baldi, eu tenho certeza que ele nunca leu nada disso, porque a Grande Síntese é no final da década de 30. Os seus trabalhos posteriores são depois. O Nag Hammadi vai ser descoberto, mas ele só vem à luz, depois que os pesquisadores vão ler, no final da década de 50. Antes disso, o pessoal estava em cima aqui, porque imagine você pegar papiros de mais de quase 1000 anos e olhar aquela história para juntar. É um trabalho. O que fala Pietro Baldi? Ele usa a seguinte terminologia, para resumir muito. No início, havia algo extremamente harmônico, onde os seres viviam felizes, no seio do Criador, felizes da vida, e ele chama isso de sistema. O sistema criara um universo, ou vários universos, de absoluta felicidade, de absoluta harmonia. Há um momento que um ser lá, dentro do sistema, ou alguns seres, resolvem se revoltar, porque acham que são tão grandes ou maiores do que o Criador. Essa revolta do sistema, ele usa um termo de emborcar. É
como se fosse um navio. Esse navio vira de cabeça para baixo e surge a partir desta revolta e desta queda, o que ele denomina de antissistema. O que é o antissistema? É o nosso universo. Para Pietro Baldi, o universo onde nós estamos vivendo é o universo do antissistema. É mais ou menos equivalente àquilo que os gnósticos dizem. Só que Pietro Baldi tem uns detalhes interessantes. Ele não faz essa separação de bem e do mal clara, mas fica sem resposta. Uma pergunta que a gente vai tentar olhar aqui: como é que você resolve? Bom, porque se Deus, né, tinha o sistema como algo perfeito, como é que surge a imperfeição aqui dentro? Para permitir essa revolta, e a revolta faz a queda leva ao emborcamento, o emborcamento leva ao universo como a gente está, e esse universo tem que se redimir. Pietro Baldi vai chegar à mesma conclusão dos gnósticos. Continua afirmando, que quase certeza eu tenho, de que ele não pegou nenhum desses livros para ler. Ele diz, no seu último livro, chama-se Cristo. Pietro Baldi define Jesus como uma pessoa que veio do sistema para viver aqui e mostrar como é que a gente sai do antissistema para o sistema. Se eu resumir em 5 palavras do Paulo resumido, são 24 livros. Mas ele diz exatamente isso. Jesus é a pessoa que veio para que a gente pudesse entender essa redenção. Para Pietro Baldi, portanto, há uma queda e há um processo de redenção em curso. Não termina em Pietro Baldi. Vai surgir um outro sistema, que a gente até abriga aqui na casa, de uma psicóloga americana, na década de 70, em Nova York, extremamente vinculada à sua vida, coisa, um dia senta numa sala e também começa a escrever, do nada, ouvir. Escreve um livro, um conjunto de coisas que depois toma esse nome aqui, ó. Um Curso em Milagres. O que diz um curso em milagres? Aí tem uns detalhes interessantes que a gente vai procurar trabalhar nessa hora final. O curso em milagres volta ao conceito de nós, só que com alguns detalhes que vão recheando essa nossa conversa, essa busca. O que diz o curso em milagres? No começo tudo era perfeito. O Pai, na sua perfeição, resolve criar e se projeta inteiro no Filho. O Filho, com seu poder criador, há um momento em que ele resolve aventurar-se e criar alguma coisa, e essa alguma coisa é o universo que a gente tem. Esse Filho, ao criar o universo, entra como que num sono e cria, a partir desse sono, um sonho, onde nesse sonho está incluído o nosso universo e todos nós que vivemos nele. Ou seja, esse Filho aqui, que é uno, aparentemente se divide em trilhões de seres, de coisas, de pessoas, de planetas, de galáxias, nesse universo de sonho. E esse universo de sonho está no sonho do Filho, e o Pai, muito bondoso com o Filho, permite que o Espírito Santo venha para acordar o sonho do Filho e fazê-lo voltar à casa do Pai. Para o curso em milagres há um detalhe ainda mais einsteiniano, vamos chamar assim. Para eles isso já aconteceu. E nós que estamos aqui estamos numa realidade residual. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que em Matrix o cara foi olhar o curso em milagres quando ele fez o trabalho, o roteiro lá do filme. E nessa realidade residual que nós vivemos, o Filho já despertou, então o processo de despertar de cada um é algo que naturalmente vai acontecer, e o curso em milagres viria só para acelerar isso. Essa história do curso em milagres é interessante, porque a criadora realmente era uma pessoa mundana, e ela passa a escrever, e a pessoa que escreve isso para ela, que dita tudo, é Jesus. Jesus vem explicar que o seu sofrimento não foi o que a gente imagina, ele não sofreu por amor ao sofrimento, o sofrimento foi apenas um despertar. Ele vem, o seu sacrifício é algo, e no curso de milagres
independente se a gente acreditar nisso aqui ou não, tem algo muito importante que é o que a gente vai procurar trabalhar no final da história. Que isso aqui não vai fazer sentido ficar despejando essas informações todas em cima de vocês sem que a gente tenha uma ideia prática dentro dela. Então, gente, na década de 70, na década de 40 aparece Pietro Baldi, na década de 70 surge o curso em Milagres, falando a mesma coisa que os gnósticos, com alguns detalhes. E aí eu acho que a gente tinha que parar para pensar como é que a gente lida com isso na nossa vida, como é que utiliza esse processo, e a gente vai voltar a Jesus no Evangelho de João. Eu vou ler um pedacinho de um outro evangelho gnóstico para vocês só. Mas o que está aqui dentro dessa história toda? A grande incógnita que faz todo mundo pensar, todos os pensadores, todos os filósofos, todos os religiosos, qual é a origem do mal? Todo mundo vai se aventurar a dizer alguma coisa, né? A gente já ouviu, Santo Agostinho, por exemplo, fala algo que a primeira coisa que a gente vai pensar, o mal é a ausência do bem, assim como as trevas são a ausência da luz. É uma bela definição. Mas se ele é a ausência do bem, esse conceito que aí está, foi criado a revelia de Deus. Para os gnósticos isso é uma verdade. Surgiu, e é perigoso esse conceito, porque a gente pode ficar pensando, então Deus tem um lado que ele não sabia. Então alguém inventou o mal e ele ficou meio surpreso. Então esse Deus, veja como os nossos conceitos são muito parciais e incompletos. Ora, eu acho que fica sempre muito mais fácil a gente dizer que não é possível. Nós não estamos vivendo num mundo partido. Todas as tradições no final remetem a uma unidade. Nesta unidade está alguém que conhece bem e mal. E a partir daí, o entendimento disto, isso que eu acho que Jesus quis dizer quando fala do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará, é esse conhecimento aqui. Ao mesmo tempo ele não define, nem nós vamos estar aqui com a leviandade de tentar definir, a gente vai tentar conversar juntos. Bom, se essa história está dentro de um conceito maior de divindade, o mal, ele não pode ser criado por um Deus separado, nem pode estar fora. O problema está não no mal como ele aparece para nós, o problema está, eu imagino, no nosso entendimento do que ele seja. Entender o mal como alguma coisa que, no final das contas, está lá controlada pelo menos pelo divino na sua essência final, é preciso que seja o nosso ponto de partida. Eu não posso imaginar que esteja fora de Deus aquilo que aparece como mal. Se não está fora de Deus, o que aparece como mal e que mata a gente, que fere a gente, que faz tudo que a gente entende como mal aqui, que a gente precisa definir, o que processo é esse? Como é que a gente lida com ele? E qual é a possível solução para ele? Existe? Eu continuo acreditando que existe, ela está disponível, e tudo aquilo que foi trabalhado pelos grandes mestres foi apontar para ela. Dentre eles, Jesus. E quando Jesus faz isso, principalmente nos evangelhos, no Evangelho de João, ele faz isso com uma precisão absoluta. Ele e vários outros mestres. Eu quero me valer aqui, nessa história de bem e mal, de dois conceitos orientais. Um deles está aqui, ó. Esse é o símbolo conhecidíssimo hoje do taoísmo, o Teiji, onde o Yin e o Yang são estruturas harmônicas. Essa estrutura aqui, ela nos impele a ideia do movimento, como se tivesse uma rotação, uma interpenetração, de completude, e mais, vocês vejam que dentro da estrutura escura tem um círculo branco e aqui um círculo preto. Outra estrutura, vamos ficar nessa primeiro. O taoísmo é um grande aliado, graças a Deus, que hoje a gente está vivendo
uma civilização que a gente pode olhar. Imagina isso aqui no século XIX, ninguém sabia nada de taoísmo no Ocidente, poucas pessoas sabiam. Né? Agora que começa a saber. O taoísmo é muito claro em mostrar o seguinte: na verdade, para eles, então, eu acho que essa começa a ser a nossa percepção do entendimento. O que está aqui não é o conflito que nós imaginamos no Ocidente, mas sim o entendimento de que o que está aqui aparece para nós como bem e mal, e às vezes aparece de forma contundente, uma guerra, né? Qualquer ato bárbaro que a gente possa imaginar que acontece todo o tempo e continua acontecendo hoje. Há um detalhe: as pessoas falam, o mundo está pior. O mundo não está nada pior. O mundo aparece, as coisas aparecem hoje. A gente tem mídia para dizer tudo o que acontece. Mas há 200 anos atrás, vocês vão olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo sobre o duelo. Era um conceito social, ter o direito de pegar e chamar uma pessoa para duelar. E tudo bem, ninguém ligava para isso. Eu podia andar armado no meio da rua e me defender, matar uma pessoa, e isso não ia gerar o que gera hoje. Então é preciso que a gente entenda esses conceitos. As atrocidades sempre houve. Hoje a mídia, o mundo cresceu. Então, proporcionalmente, parece que tudo está pior. Eu não acredito nisso. Eu acho que não está pior. As coisas estão como sempre foram e aparecem com mais evidência agora, porque tem uma mídia que imediatamente, né, aconteceu uma coisa ontem, você no mesmo segundo já está sabendo. Se é mal ou bem, se isso é bom ou mal, vamos voltar para aquela história ali. No taoísmo, vocês vão ver aqui, o próprio Teiji diz que no fundo as duas coisas são a mesma, porque se tem um círculo preto dentro do Yang, que é o Yin, e um círculo branco dentro do Yin, que é o Yang, as duas estruturas são mais ou menos a mesma e elas se complementam no Tao. O Tao é esse equilíbrio onde o que é Yin e o que é Yang são uma coisa só. E vai lembrar para a gente aquele véu negativo, e mesmo essa primeira esfera aqui, de onde surgem as outras, pode ser levada à comparação da unidade. Essa unidade aqui sai dela, emana dela, melhor dizendo, o pai e a mãe. Para a estrutura da Kabbalah, Chokhmah, que é a sabedoria, veja com essa palavra, né? Ou conhecimento puro e simples, se reflete no entendimento, que é a mãe criadora, o útero do mundo. Aqui eles estão em equilíbrio. Se eles estão em equilíbrio, no estado que eles estão em equilíbrio, o que a gente define como mal não existe. E se nós alcançarmos aquele equilíbrio, nós temos domínio sobre o mal. O taoísmo diz isso. E os mestres taoístas são exemplos práticos, como são os zen budistas, que é muito parecido com o taoísmo, são exemplos práticos disso. Não é uma bobagem teórica. É desta visão que surgem as artes marciais, onde o corpo humano se mostra algo, né, completamente passível de ser dominado pelo espírito. A outra parte que nós temos que levar em conta, o outro auxílio, está na tradição védica, no Mahabharata. O Mahabharata, tem gente que... O Mahabharata conta, é uma das duas grandes culturas védicas, mas ela tem algo que eu queria ressaltar. O término do Mahabharata, a última passagem, o último livro, ela é extremamente intrigante, porque no Mahabharata está incluído o grande livro da tradição védica do hinduísmo, que é o Bhagavad Gita, que é um pedacinho do Mahabharata. Todo mundo sabe que o Mahabharata, que o Bhagavad Gita conta a história de uma batalha, mas vinha contando antes dessa batalha a história de dois grupos de seres que eram parentes entre si, mas se conflitavam, né? Os Kurus e os Pandus, ou Pandavas e Kauravas, uns em número de 5 e outros em número de 100, os ruins, vamos chamar assim. Isso vai gerar uma opção de conflitos, traição, se vocês olharem, exílio, volta do exílio, e no final das contas chega a batalha. E a batalha termina numa carnificina, morre todo mundo, e esses 5 que são os bons, né, começam a morrer. Morre o último.
que é o rei de todos eles, que é Yudhishthira, ou Yudhishthira. E ele, ao morrer, ele vai em direção ao paraíso. Quando ele chega no paraíso, ele bate na porta, ele está com um cãozinho, e o anjo que está na porta diz assim: você entra, mas o cão não entra. Aí ele fala assim: se o cão não entrar, eu não vou. A discussão se dá, e quando ele bate o pé, ele diz: então eu prefiro ficar aqui. O cão se transforma no seu pai, que é Dharma. Então ele faz o cumprimento final e vai ao paraíso. Quando ele chega no paraíso, ele vai pensar o seguinte: o que a gente pensaria? Vou encontrar aqui os meus irmãos bonzinhos, todos os meus amigos que morreram e tal. Ele encontra todo mundo que estava lá, aparentemente com essa chancela aqui. Ele encontra os seus primos, parentes que lutaram contra ele, que o traíram, com todos ali, estavam ali todos. Então, mas peraí, está errado. Aí começa, ele esbraveja contra Deus. Isso é uma injustiça. E aí, quando ele esbraveja, vai desaparecendo aquela estrutura toda e vai se tornando uma outra estrutura, vai se formando uma outra. Esta última estrutura que fecha o Mahabharata é onde estão juntos. Eu não contei um detalhe: os seus amigos, os seus irmãos estavam no inferno, onde eles bravejam, porque ele olhou e falou: agora está errado isso tudo aqui, peraí, todo mundo foi bonzinho, o cara vai para o inferno, o cara que foi estar no paraíso. Quando ele consegue sair daquele estado, né, de clamar contra o divino, ele vai vendo tudo sumir, e quando some aparece uma visão paradisíaca onde estão lá todos juntos em harmonia. Vejam bem a palavra: todos. Esse é o grande segredo, e é onde Jesus bateu duro. O Mahabharata nos entende a dizer o seguinte: para os hindus é onde eu acho que de todas as visões é a mais avançada. É claro que todas elas remetem, mesmo o gnosticismo, quando bem olhado, remete a isso. Há uma percepção de que no final das contas, bem e mal, como separados, só são frutos da nossa percepção. É por isso que está aqui no Gênesis uma frase intrigante, no 2º capítulo, né, eu também repito isso aqui, na escritura hebraica, o primeiro movimento, quando se fala em Deus, não se fala Deus, se usa nomes, se fala os Elohim. É um nome, inclusive, feminino, é um nome que está em plural. O Zohar trata muito bem disso. No 2º capítulo entra Adonai, que é traduzido, vocês olharem a Bíblia cristã, vocês vão ver Deus e depois vão ver Senhor Deus. Este Adonai que os gnósticos falam que é o mal, que aparece ali. Os gnósticos, Adonai é o Yaldabaoth. E ele diz algumas coisas que a gente poderia até atribuir. Ele diz o seguinte: estão proibidos de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem isso, vocês saem da unidade e vão entrar na divisão. Vão se tornar como nós. Quem é esse nós? Esse nós é aqueles, os gnósticos, é aquele filho da Piste Sofia, o Yaldabaoth, que entrou, começou a criar e criou essa barafunda, separou tudo. Então, como se ele estivesse redimindo ali, né, apostando que o Adão não come esse fruto, senão se você comer, você sai da perfeição. Comeu-se o fruto. Houve o bem e o mal, como entidades separadas. Todo o processo de redenção é o processo de união disso. Como é que se une? Vamos voltar para Jesus. Aliás, eu vou falar do Evangelho, vou ler um trecho. Esse trecho merece ser lido. De um dos evangelhos gnósticos, que não tem tanta fama como o de Tomé, mas já andou por aí. Tem alguns. É daqui que surgem as histórias sobre Maria Madalena, como a discípula preferida de Jesus. E Jesus depois se deduziu até que Jesus era casado com Maria Madalena. Isso, enfim, é o que menos importa. O Evangelho de Filipe, o Evangelho gnóstico, como é o Evangelho de Tomé. É um trecho pequeno, mas significativo, porque é isso que eu quero agora, nesses últimos 5 minutos, tentar. Como é que a gente sai dessa história? Tem saída? Tem saída para a gente sair desse embaraço de entender o mal como mal e não ter nada que fazer contra ele? Tem o que ser feito? Eu acho que tem. Diz o Evangelho: aquele que tem o conhecimento da verdade é um homem livre. Por isso que eu estou dizendo que o Evangelho de João tem muita coisa ignorante. Sendo que o homem livre não peca, pois
Aquele que peca é escravo do pecado. A verdade, desculpe, aquele que peca é o escravo do pecado. Isso faz toda a diferença. O Adão e Eva, quando conheceram o bem e o mal, fizeram um pecado original, que é a separação original. Pecus, a palavra pecus, eu não vou me cansar de repetir isso, vem do latim pecus, que é pedaço, peça, separação, corte, ainda que esse corte seja apenas na nossa cabeça. Mas esse é o único pecado. E quem é escravo dessa separação é o que é o pecador. O que é livre não é mais. Aquele que peca é o escravo do pecado, João 8,34. E aqui se refere no Evangelho de Filipe ao Evangelho de João. A verdade é a mãe, o conhecimento é o pai. Aqueles que pensam que pecar não se aplica a eles são chamados de livres pelo mundo. Mas o conhecimento da verdade dificilmente faz com que tais pessoas se tornem arrogantes. E é o que significa as palavras. Faz, entre aspas, faz com que sejam livres. Inclusive dá-lhes um senso de superioridade sobre todo o mundo, mas, entretanto, sem orgulho nem vaidade. O amor edifica. De fato, aquele que é realmente livre por meio do conhecimento é um escravo, em razão do amor que tem por aqueles que ainda não foram capazes de obter a liberdade do conhecimento. O conhecimento os faz capazes de se tornarem livres. Mas o amor nunca chama algo de si próprio. Aí tem pulos no texto. O texto está cortado aqui, não está totalmente a perdas no texto. Aí diz, ele possui só. Ele nunca diz, este é teu ou este é meu. Mas sempre diz, todos estes são nossos. O amor espiritual é o vinho e a fragrância. Todos aqueles que ungem a si mesmos com ele, recebem nele o prazer verdadeiro. Enquanto aqueles que são ungidos estão presentes, aqueles que estão próximos se beneficiarão da fragrância. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, quando alguém entra nesse estado, ele passa a irradiar esse estado. E esse estado vai beneficiando aos outros. Como se fosse uma fragrância de perfume que vai sendo compartilhada pela presença daquele que se liberta. Ainda que ele não faça nenhum ato externo. Né? O Otton leu a história do Bodhidharma. O cara fez, aconteceu, e aí o que eu ganho com isso? Nada. O que ganha é o que você tem lá dentro de você. Muito bem. Se aqueles ungidos com unguento se retirarem dele e deixá-lo, então aqueles não ungidos que estavam meramente próximos permanecerão ainda em seu cheiro. Lembrem-se do samaritano, que ofereceu nada além de vinho e óleo ao homem ferido. É nada além do unguento. Isso curou as feridas, pois o amor cobre uma variedade de pecados. Esse trecho é do Evangelho gnóstico e apócrifo de Filipe. Jesus, no Evangelho de João, ele desenvolve todo um tema, e aí no capítulo 8º ele fala essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E ele é confrontado com os mestres do templo, ele se confronta porque as pessoas começam a partir daí a discutir com eles. Mas o que é verdade? É assim, a verdade não tem definição. E vocês ficam dizendo coisas, falam coisas, mas vocês não cumprem o mínimo da Torá. Estão me atacando por quê? Vocês não cumprem a Torá e querem que eu cumpra? Ele tinha acabado de curar uma pessoa. E eles estavam implicando que ele tinha curado num Shabat. Ele disse, cara, eu não posso curar no Shabat, por quê? Vocês fazem circuncisão no Shabat? Fazem. Vocês quando perdem um gado, uma ovelha, no Shabat, vocês não vão correr atrás para pegar? Eu estou fazendo alguma coisa errada com isso? Quando ele está falando isso, ele não estava falando para judeus, ele estava falando aquilo para todo mundo. Isso se aplica a cada um de nós. E ele propõe o conhecimento da verdade como a libertação dessas amarras que a gente vive. Entre elas, a história do bem e do mal. Qual é a saída que ele propõe para isso? Ali é a história do seminário. Duas coisas. Uma delas parece óbvia. É extremamente difícil. Tentem olhar para a gente, ou vamos olhar para nós mesmos e vamos ver como é difícil isso. Porque há um conceito que está aqui. O não julgamento, ele bate, a partir daí ele começa a entrar Jesus sai
Primeiro ele fala, ele discute, nós somos filhos de Abraão, ele diz assim, mas vocês são filhos de Abraão, não fazem o que Abraão fez? Mas como a gente não faz? A gente tem por pai, a gente não é órfão, a gente tem pai Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras dele. Abraão tem filhos em todos os lugares. E ele vai chegando ao momento de confronto máximo e começa a falar sobre o fato de que o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo a gente pode referir a várias coisas, ao Satã, mas o grande príncipe desse mundo, aí Evandro vai ler do curso em milagres. É esse filho, esse ego, que virou, né? Há uma denominação de filho também contra o ego, que tomou um vulto dentro da sua ilusão, né? Gerou um Maya absurdo com a força divina. Maya, a palavra Maya em sânscrito significa emanação do divino. Então, a ilusão de Maya é usar a força divina para satisfazer ao ego. Então, você cria um mundo de ilusão só por causa disso. A ilusão está em você utilizar essa força divina em benefício do ego. É o que este ser, seja quem ele for, né, fez, e neste ser estamos nós somos esse ser. Partidos, a unidade é a redenção, é a cura. Jesus diz então, é preciso que se entenda que o príncipe do mundo já está julgado. Se já está julgado, não se precisa julgar ninguém. Não julgueis. Porque se você se atrever a julgar, você vai ser julgado na mesma medida. Mas se você não julga, você começa a se libertar. Mas como é que eu não vou julgar? Se alguém faz uma coisa errada, se eu sou um policial ou um juiz, eu tenho que mandar alguém para a prisão, como é que eu vou fazer para não julgar? Essa é uma pergunta mais contundente que tem. Jesus jamais se referiu ao ato externo. Ele se refere ao ato interno, à atitude de não julgamento. Eu posso até tomar uma atitude externa, por exemplo, separar alguém para mantê-lo na prisão se ele é um dano à sociedade. Mas o juiz perfeito é aquele que faz isto, e nós vamos voltar a todos os grandes mestres, é aquele que faz isto equanimemente. Ele está usando o fato, mas ele não está julgando, porque ele está condenando aquela pessoa. Ele pode até condenar, mas lá dentro ele está pleno de amor por aquela pessoa que ele está. A atitude interna dele é o mais importante. Portanto, quando a gente diz não julgamento, nós temos que entender que é uma realização interna permanente. É um estado de perdão que eu posso até agir fora. E o grande sacrifício dos iluminados é agir externamente, muitas vezes, como alguém que tem que executar um fato no mundo para poder se mexer, mas mantendo dentro dele permanentemente aquele estado interior de iluminação. O que Krishna falou para Arjuna? Foi isso. Os atos feitos sem apego, isso é o apego, quer dizer, quando eu tenho uma atitude de perdão permanente, eu tenho essa atitude, eu começo a emitir esse perfume da libertação, e eu posso até agir, ou ter que agir de uma forma mais contundente, mas eu faço isso desapegado, e esse processo vai em algum momento convergir para essa união que vai libertando as pessoas do mal. O que Gandhi fez? Aí vamos ter, isso é prático. Vou dar dois exemplos modernos. Um deles, Gandhi. Gandhi pode ser questionado, como todo mundo é questionado, né? Todo mundo tem algum defeito. Gandhi era um homem, tinha muitos defeitos. Mas Gandhi entendeu um poder, esse poder do não julgamento, que se reflete na não violência. Tomou atitudes concretas, não violentas, nenhuma delas foi violenta, mas todas foram concretas. E no final das contas, conseguiu fazer o que nenhuma revolução talvez tivesse feito: uma libertação política da Índia e da Inglaterra. Outro exemplo, o surgimento de algo eu admiro muito, apesar disso, como tudo, né? Tem sempre os seus exageros, não sei se é assim que escreve. O Pono, né? O Pono. Essa é a minha dislexia. O Pono. Tem muitos, né? Eu escrevi tão feio que eu vou escrever de novo. O. Pronto. Essa história do Pono surgiu para um americano que descobriu uma cultura oceânica, da Oceania, em que os caunas, que eram um povo que lá, tinha uma percepção
de que você, tendo um estado perfeito interno, de perdão, de amor, você conseguia transformar as pessoas. Quem foi que foi? Por que o Ho'oponopono foi dando certo? Porque começou a ser aplicado. Tem um caso específico de um psiquiatra, por exemplo, que era psiquiatra de uma colônia penal, e que ele começou a aplicar isto para aqueles internos, silenciosamente. E foi percebendo que aquelas pessoas, uma boa parte delas, se transformava. E isso fez surgir a percepção de que esses estados de não julgamento, esses estados de amor, esses estados de perdão, não são, como nós pensamos, coisas inócuas. Ao contrário, são coisas extremamente poderosas. Mas a pergunta que fica no ar é: quem faz isso? Quem de nós não julga e depois aplica esse processo de amor para transformar, altamente poderoso, altamente eficaz, porque nenhum desses mestres viria aqui para falar bobagem para nós. E Jesus disse isso, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade significa esse processo de estar acima do pecado, amor permanente, estado interno cada vez maior de conexão com essa fonte que a gente perdeu. E esse estado interno de conexão vai gerando um perfume que vai saindo da gente, para usar essa analogia, que é um trabalho espiritual que vai sendo feito. Exemplo, Padre Pio. Padre Pio fica no final da sua vida sem sair fora do seu convento. Em alguns momentos, inclusive, proibido pelos seus superiores até de rezar a missa, de confessar as pessoas. Porque o seu ato de confissão era um ato. Ele tinha um contato com as pessoas ali e transformava muita gente naquele confessionário, médium que ele era. Né? Quantos espíritos ele redimiu, quantas pessoas ele trouxe. Mas no momento que ele é tirado fora, acabou o Padre Pio? Não, ele continua nesse processo. Eu dou sempre esse exemplo aqui: Padre Pio rezava pelas pessoas e pedia, e quando tinha tanta coisa que chegava para ele de reza, que é inumano. Em vida mesmo, chegavam milhares de pedidos. E ele começava a se agoniar porque ele tentava, tadinho, pegar, vamos lá, chegavam 1.500 cartas. Ele falou assim: bom, fulano de tal tem isso aqui. Ele entrava em transe e não conseguia ler. Ele passava olhos, aí ele dizia assim, começou a escrever para o seu confessor o seguinte: eu estou muito agoniado, porque eu não consigo mais rezar. Eu não rezo mais para todo mundo que me pede. Mas está acontecendo uma coisa, eu queria que o senhor tentasse me explicar isso. Ainda que eu não esteja rezando, essas pessoas estão mandando cartas dizendo que estão ficando curadas, estão ficando bem. E ele se agoniava porque ele estava se achando como é que falam? Um charlatão, um falsário espiritual, porque ele não tinha rezado para ninguém. E aí o professor falou: Padre Pio, esquece disso, continua como você está, não mexe em nada. Está muito bom. E esse exemplo tem um outro, só a última coisa, finalzinho, né? Há um místico americano chamado Joel Goldsmith, que viveu no Havaí, Nova York, no século XX, desencarnou em 1968, se eu não me engano. Joel Goldsmith era mais ou menos isso. Joel Goldsmith, na sua percepção, ele foi o primeiro discípulo de Paramahansa Yogananda, e depois ele diz assim: não existe bem e mal. Ele tem alguns livros também, esqueci de falar ele, vou falar agora. Existe só uma realidade, a realidade divina, que está acima do bem e do mal, como nós definimos. Ela é maior do que o bem. Se a gente pudesse dizer que ela é mais parecida com o que a gente define como bem, fica mais tranquilo para o nosso entendimento normal das coisas. Mas ainda assim, a gente não pode acreditar que esse bem luta contra o mal. Ele diz assim: abdiquem dessa percepção de luta de forças. Não há uma força má combatendo contra o bem. Isso é ilusão. É algo que a gente dá, chancela isso. Né? Olhando pela mecânica quântica, é uma realidade que a gente chancelou, resolvemos. Então, para isso, é uma realidade para nós, enquanto a gente decidir isso. Quando a gente se liberta, que é o conhecimento da verdade, que Jesus fala, eu consigo sair fora desse universo, e aí o que vai acontecer? Tudo à volta de mim começa a se modificar. E o Joel Goldsmith, nos livros dele, ele repete isso incessantemente. Ele curava pessoas também dessa forma. Ele não nem sabia qual era a doença. O Padre Pio fazia isso naturalmente. Ele chegou: olha, eu não quero saber o que você tem. O que a pessoa? Ele entrava em contato com o divino, com essa unidade, onde ele dizia: nesse reino não tem doença.
Nesse reino não tem carência, não tem nada. É aqui que eu estou conectado. Curou mais de 10 mil pessoas. Depois ele passou a largar essa cura direto e passou a fazer palestras pelos Estados Unidos. Um homem que foi rico, ganhava dinheiro na bolsa, ou seja, tipo assim, para mostrar que a gente não precisa vestir batina, nem sair fazendo certos movimentos externos para viver dentro de uma estrutura divina. É um belo exemplo de Oral Goldsmith. Mas ele é corajoso. E quando a gente vai olhar o que ele escreve, eu me lembro quando o Rocha Lima me apresentou isso lá no Frei Luiz há muitos anos. Eu li o seu livro chamado Arte de Curar pelo Espírito. Eu confesso para vocês que eu não só não entendi, como fiquei meio com aquilo atravessado. Só foi fazer sentido para mim algum tempo depois. Eu agradeço ao Rocha Lima de ter me apresentado o Oral Goldsmith lá. Certamente ele sabia que essa história ia fazer algum sentido hoje. E o que eu queria terminar, e aí o nosso trabalho no seminário no início de julho vai ser desenvolver esses conceitos. Porque a gente tem que entender que mal, como a gente concebe, portanto não existe. E aí Deus está, vamos chamar assim, se a gente pode chamar assim, Deus está, até a palavra fugiu, não vamos chamar de nada, alguém está tirando ela da minha cabeça. Deus não está, Deus é. O fato de que bem e mal cedem espaço a uma única coisa que é realidade, porque o resto todo, quando a gente fala de bem e mal, é ilusão, e portanto mãe e pai da verdade, isso concede a cada um de nós a libertação. Aqui estão atitudes práticas como o Ho'oponopono, o não julgamento, o amor, o perdão incondicional, estruturas que nos levam a sair da doença, porque quando eu entro em julgamento, eu atraio para mim mágoa, eu atraio luta, eu atraio dor, eu atraio doença, e a gente às vezes está pensando que está certo, só está colecionando coisas que a gente está plantando para colher no futuro. Não vale a pena, né? Vou parar, porque senão a gente não para ali, a hora é essa. Peço desculpas sempre, porque é muito difícil a gente passar tudo aquilo que a gente ouve aqui. Eu sempre me lamento, vou para casa assim pensando, nossa, quanta coisa passou e eu não consegui passar para vocês. É verdade. Mesmo que a Rosa no dia seguinte escreva que não é verdade, mas a Rosa é. Porque assim, a minha proposta é que a gente não abandone esse tema, porque eu acho que isso é um tema fundamental nas nossas vidas. É o divisor de águas para a nossa felicidade. E a gente, quando é liberto, a boa nova da história é que você não precisa sair alardeando pela rua, pregando essa história. Você passa a ser. E na hora que você é, você vai passando sobre as pessoas. Né? O Padre Pio fez isso, Santo Antônio faz isso, o Paramahansa Gananda fez isso, Chico Xavier fez isso. Não tem religião, não tem cultura, não tem nada. Então é isso. Obrigado, desculpa então, portanto vamos terminar com a oração. Vamos acabar. Desculpas para vocês da hora. Tem tanta gente aqui que a oração nos conecta com eles. A gente precisa de, enquanto a gente não está ali, essa é a força que nos conduz para a gente continuar caminhando. Os nossos entes queridos estão sempre conosco, estão aqui. E nós somos poucos, mas também ouvimos, não da boca de um ser humano igual a nós, mas da boca do Cristo que falava por esse ser humano. E o Cristo que falava nele pode despertar em nós também. Quando dois ou mais estão unidos, se fazem um, a minha presença ali está. Há um significado profundo nessa palavra. A presença divina é o reflexo da unidade. Vamos, nesse momento, sentir que cada um dos amigos que aqui está conosco, em absoluta comunhão com a presença divina, vai passando a nós
sensação, a percepção, a certeza de que nós também podemos não só senti-lo, como expressá-lo. Que a nossa oração seja esta comunhão, que nós possamos compartilhá-la com aqueles que amamos, com aqueles que não estão conosco aqui. Não estão? Estão. Cada um daqueles que não está conosco fisicamente, não há mais dúvida. Eu tenho certeza disso. Não há mais dúvida nenhuma de nós. Eles vibram nesse momento pela força do nosso amor. E recebem. Sejam eles nossos pais, nossos filhos, nossos maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos, queridos. Mas nesse momento, que nós exercitemos algo maior. Esse amor que não tem fronteira, que toca a tudo e a todos. Não há nenhum outro além do eu divino em cada um de nós. E nesse eu divino que nós, nesse momento, fixamos o nosso olhar. Deus em nós. Deus em toda parte. Deus em cada um dos seus filhos, que são nossos irmãos, que são mais do que isso. São nós todos somos nessa unidade. Essa luz curadora, essa luz que regenera e liberta, se transmita, nós possamos recebê-la, possamos imediatamente compartilhá-la, como disse Francisco de Assis, que é nosso mestre, que é nosso pai, pai da família, e que se enculpa limpinho, é doando de tudo aquilo que não temos, mas temos, que recebemos. Essa é a grande verdade, que nós não abdiquemos de tentar transformá-lo em verdade em nossas vidas, que o julgamento desapareça, que o amor, na sua expressão verdadeira, encontre caminho, rompendo as barreiras que nós mesmos colocamos ao longo de tanto tempo, e que faça brilhar a nossa luz. Essa luz brilhando nos traga tudo, e cada vez mais leve tudo aos nossos irmãos. A paz seja conosco, hoje e sempre. Obrigado a vocês, desculpe.